Olá, queridos. Dando continuidade à leitura do livro Não Apagueis o Espírito, de Fábio Coelho, estamos agora no capítulo de número 1. Este é o áudio de número 2, tem por título Definindo Profecia. O apóstolo Paulo nos exorta a não desprezarmos as profecias, por isso a importância de definirmos o que é profecia. Embora seja uma tarefa um tanto quanto complexa, pela diversidade de interpretações e linhas teológicas, procuraremos chegar a um entendimento de maneira mais simples possível. Costumo definir profecia como sendo a expressão dos segredos da mente e do coração de Deus através da linguagem humana. Para entender a profecia, primeiramente é preciso entender que quando Deus fala conosco, Ele o faz a partir da pessoa de Cristo. A maneira como acessamos a mente e o coração de Deus é por meio da revelação de Cristo, uma vez que Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, versículo 15, e o caminho de acesso ao Pai, João 14, verso 6. E é por essa razão que João afirma: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, versículo 10. Jesus é o verbo de Deus, a palavra encarnada e a imagem do Pai. Sendo assim, a profecia em que sua essência mais básica é a comunicação de uma mensagem, sempre partirá da revelação de Cristo, porque porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, versículos 2 e 3. A profecia é um relatório que a mente humana produz através da revelação do Espírito de Cristo. Pedro, em sua primeira carta, falando sobre os profetas do Antigo Testamento, afirma que o Espírito de Cristo estava neles quando profetizava sobre a salvação futura do Messias. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. E a eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 ao 12. Quando Pedro fala sobre o Espírito de Cristo que estava nos profetas, ele está se dirigindo à obra do Espírito Santo, que operava neles, sobre eles, melhor dizendo, abrindo os olhos para que eles acessassem a revelação da pessoa de Jesus, da obra da cruz e do estabelecimento de seu reino em glória sobre a terra. Qual é o objetivo da profecia? Segundo Paulo, o objetivo é edificar, exortar e consolar. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. A profecia, tanto o ato de profetizar, quanto o ministério profético, tem como alvo servir o próximo e nunca a si mesmo. Toda manifestação que visa o benefício próprio é influenciada pelo espírito do falso profético. Profecia não é um pensamento positivo. Talvez você já tenha ouvido um pregador dizer: vire para a pessoa que está do seu lado e profetize. Esse será o melhor ano da sua vida. Naquele momento, cerca de 300 pessoas receberam a mesma profecia e talvez para alguma delas aquele será um dos piores anos de suas vidas. Às vezes, por desejar algo muito bom para alguém, acabamos confundindo nosso desejo com profecia. O fato de você ter lhe falado algo bom e positivo, mesmo que em nome de Deus, não significa necessariamente que tal coisa acontecerá. Ou seja, ela pode não acontecer. A verdadeira profecia não tem sua origem em nossa declaração, em nossa vontade de dizer algo que aconteça, nem mesmo em qualquer demanda. A sua fonte está na revelação que procede de Deus. Se Ele diz que vai fazer algo, certamente o fará. Caso contrário, não adiantará em nada declararmos, gritarmos ou acreditarmos que aquilo vai acontecer. Profecia não é algo que começa no homem e depois chega a Deus. Profetizar não tem a ver com emitirmos decretos, profecias para que Deus os cumpra. Nenhuma pessoa tem autoridade para fazer isso. O que nos compete é apenas pedir ao Pai em oração e esperar humildemente por sua resposta, palavra e revelação. É a partir da humanidade e sujeição que a profecia deve surgir. Infelizmente, o pensamento de que a profecia parte do homem é um dos mais equivocados no meio da igreja nos dias de hoje.
Por isso, nos treinamentos que ministro, eu sempre ensino que aos que desejam crescer no serviço da profecia, não a utilizem enquanto profetizam expressões como eu decreto, eu ordeno. Se formos observar as escrituras especificamente no contexto neotestamentário, nós nunca encontraremos alguém profetizando em primeira pessoa, nem utilizando a famosa expressão assim diz o Senhor. Exceto Ágabo, que ao profetizar se valeu da expressão assim diz o Espírito Santo. Atos capítulo 21, versículo 11. Esse profeta viveu durante a transição da antiga para a nova aliança, por isso eu particularmente creio que na era da igreja ele se movimentava no modelo profético do antigo pacto. Lembramos-nos aqui de que existe uma diferença radical entre o ministério profético antigo, que é o canônico, e o Novo Testamento. Certo que uma linguagem humilde e serena cabe muito mais no tipo de funcionamento profético que estamos procurando desenvolver nestes dias, do que a emissão de decretos autoritativos. Outro erro comum é pensar que a profecia pessoal serve apenas para prever o futuro, e por isso muitos confundem profetas com adivinhadores. Porém, a profecia não tem a ver necessariamente com prever o futuro. Ela revela a maneira como Deus vê a cada um de nós, projetando o nosso estado ideal em Deus. Deixa eu ver se eu não pulei página. Nosso estado ideal em Deus, tá certo? É um convite para sermos incluídos no futuro que Deus está trazendo da eternidade para agora, segundo a sua vontade. Como diz o meu amigo Aldair Queiroz, o profeta não determina o destino de uma pessoa, mas ele aponta um destino. Para entender como podemos desenvolver e crescer no profético, é muito importante que saibamos as diferenças entre o ministério da profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento. As escrituras mostram que o primeiro pacto Deus falava com seu povo e com o mundo por meio dos profetas, mas a partir dos últimos dias ele nos fala através do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. A responsabilidade era tanta sobre os obreiros proféticos do primeiro pacto que se alguém se posicionasse como profeta e proclamasse algo em nome do Senhor que não se cumprisse, o mesmo deveria ser morto. Deuteronômio 18, versículo 20. Contudo, a partir da encarnação de Cristo, que deu início aos últimos dias, Atos capítulo 2, versículo 17, a voz profética liberada sobre o povo de Deus e sobre as nações é a do Filho de Deus. Mas como isso é possível se Cristo ressuscitou e está à direita do Pai? É possível porque Deus fala hoje através do corpo de Cristo, a Igreja. No segundo pacto, a maneira como Deus comunica a sua sabedoria ao mundo não é mais apenas através de alguns profetas cheios do Espírito Santo, mas através da Igreja empoderada pelo Espírito. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Ou seja, na dispensação em que vivemos, o serviço profético é corporativo, melhor dizendo, e não individual ou absoluto. Porque no Antigo Testamento podia ter profetas que funcionavam de forma individual e porque eles podiam dizer assim diz o Senhor e não nós. Bem, havia profetas individuais no Antigo Testamento pelo simples fato de que Deus quis que assim fosse. Quanto ao uso da expressão assim diz o Senhor, é porque a autoridade profética no primeiro pacto daqueles que proclamaram as porções das Escrituras era inquestionável e canônica. Porém, no segundo pacto, de acordo com o apóstolo Paulo, é preciso que o profético seja julgado, uma vez que não é absoluto e não pode ser colocado em mesmo nível de autoridade das porções proféticas da Bíblia. Certo é que ninguém é infalível ao ponto de ter autoridade para profetizar sozinho e de forma absoluta nos dias de hoje. A maioria de nós ainda está aprendendo a ouvir a voz de Deus e receber essa revelação, interpretá-la e transmiti-la. Muitos erram ao receber a revelação, por não saberem distinguir corretamente se é de Deus ou a sua própria alma que está falando. Se formos humildes e sinceros, concluiremos que é extremamente perigoso e irresponsável colocar nossa profecia como sendo infalível palavra de Deus e, a título de convencimento, usar a expressão assim diz o Senhor. Da mesma forma que os servos profetas que declaravam as palavras do cânon profético, no caso a Bíblia. Por isso, aconselho que não se use tal expressão ao profetizar para alguém. Não somos infalíveis.
Então, o ideal é que, no contexto de profecia, haja um ambiente corporativo totalmente alinhado com a doutrina bíblica. Assim, a profecia poderá ser julgada e pesada por irmãos maduros que fluem com profundidade no serviço profético. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se, porém, vier revelação e outrem, no caso outra pessoa, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, os profetas, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 29 ao 32. Paulo deixa claro para a igreja de Corinto que a profecia deve ser julgada cuidadosamente, ou seja, a visão sobre profecia na Nova Aliança é que o profeta deve estar sujeito ao julgamento. No contexto em que o serviço profético acontece de forma coletiva, toda a comunicação profética precisa ser pesada, julgada e confirmada. Ninguém que ministre profeticamente pode se considerar alguém que carrega uma palavra absoluta, mesmo que cite versículos bíblicos ou que tenha acertado na maioria das vezes em que profetizou. Meu amigo Martin Scott ensinou-me que toda profecia verdadeira precisa abrir-se para a possibilidade de ser rejeitada, pois a profecia que é apresentada como absoluta é certamente influenciada pelo espírito do falso profético. Se na dinâmica do espírito profético no novo pacto, se na dinâmica do serviço profético coletivo, no novo pacto nós precisamos julgar as profecias, é óbvio que elas são passíveis de erros. Afinal, todos nós somos discípulos e ainda estamos aprendendo, porém o fato de haver erros não diminui a importância e a necessidade de crermos nessa prática como o corpo de Cristo. Os erros, na verdade, nos ajudam a crescer e desenvolver esse dom que Deus nos outorgou. O medo de errar é normal, especialmente nessa área, é comum. Como quando recebemos um erro ou algo que discordamos na profecia de alguém, rejeitamos e jogamos tudo fora. Às vezes até mesmo rejeitamos a pessoa que profetizou. Porém, essas são atitudes erradas. Veja o que Paulo diz sobre o não desprezar as profecias. Não tratem com desprezo as profecias, mas julgai todas as coisas e retém o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20 e 21. Algumas versões também diz, ouve tudo e retém o que é bom. Observe com cuidado o que é dito pelos apóstolos, ou melhor, pelo apóstolo. Julgai todas as coisas e retém o que é bom. Reter o que é bom é diferente de só reter o que é dito, se for tudo bom, né? É possível que uma profecia verdadeira também haja inexatidão, imprecisão ou imperfeições. Contudo, isso não faz dessas pessoas falsos profetas e nem suas mensagens falsas profecias. Nos próximos capítulos falaremos mais sobre o que de fato caracteriza um falso profeta. Nunca deveremos julgar fora da proclamação inteira, porque nela contém o erro. Aprendemos com os nossos antepassados que se você está tomando sopa de galinha e encontra um ossinho no meio dela, não é preciso jogar toda a sopa fora. Basta apenas remover o ossinho da sopa e continuar tomando-a sem maiores problemas. Não só a atitude de jogar tudo fora sem reter o que é bom é errada, há outro erro comum entre os cristãos hoje, o de retirar o filtro do julgamento. Infelizmente, quando se fala de profecia, muitos crentes pensam em tratar-se algo como algo infalível e julgá-la que seria uma desonra a Deus e ao Espírito Santo. Esse tipo de pessoa é aquela que confia, admira e respeita quem está profetizando pelo seu histórico de sempre acertar ou por sua eloquência e retórica. Sendo assim, é muito comum, a partir de uma experiência positiva, que com o ministrante, a pessoa assumir como verdade tudo que se ensina e comunica. Imagine comigo a seguinte situação. Certo dia, um bom e sincero ministro de Deus vê uma pessoa passando por dificuldades, com a sua vida totalmente imersa na lama, em pecado e sofrimento. Ele, então, o ajuda, trata suas feridas, anuncia o evangelho, ministra-lhe palavras de sabedoria e revelação, levando-o por fim a uma plena restauração. Nesse caso, qual será a tendência do coração do homem que foi ajudado? Sem dúvida, além de ser grato, ele considerará em alta conta quem o ajudou e abraçará como lei absoluta e digna de confiança tudo o que esse ajudador disser.
Tal atitude pode parecer bonita e humilde, mas, na verdade, é fruto de um coração ingênuo e enganoso que esquece o quão humano e falhos são os homens de Deus. Um dia, mesmo tendo corações sinceros, ministros de Deus poderão errar. Caro leitor, é importante que você saiba disso, pois pode acontecer ainda de você ver e errar um ministro que muito admira. Ou melhor, pode acontecer ainda de você ver errar um ministro que você muito admira. No entanto, se isso acontecer, não é necessário que o rejeite para sempre. Ouça com o coração aberto e retenha da sua fala o que é bom, assim como nos aconselhou Paulo. Imaginamos agora um grande ministro de Deus que por anos o abençoou, ministrou sua vida com sabedoria e revelação espiritual, e você sempre o admirou, inspirou-se nele e muito deve ao seu ministério. Sem ele, você diz, eu não estaria onde eu estou. Porém, tragicamente, é descoberto que esse ministro se envolveu em grande escândalo moral. Qual seria... me perdi, peraí. Achei. Qual seria a sua... Estava certo. Qual seria a sua reação diante de tal cenário? Qual seria a sua tendência do coração enganoso de todos nós em relação a essa pessoa cuja falha moral foi exposta? Posso garantir-lhe que seria desaboná-la, desconsiderar o serviço ministerial que prestou no passado e não dar crédito ao que ela possa vir a falar e fazer no futuro. Afinal, pensamos, ele nunca foi tão bom? Tudo não passou mesmo de um engano. Ao agirmos e pensarmos assim, nós julgamos o seu legado ministerial, jogamos o seu ministério no lixo. Mais uma vez, erramos em não retermos o que é bom. Agora pense nos homens mais poderosos. Me perdi de novo. Agora pense nos homens mais poderosos das Escrituras. Sim, olhe para os heróis da Bíblia e observe atentamente o caminho que percorreram suas vidas. Embora tenham sido sinceramente usados por Deus, a maioria cometeu erros gigantescos ao longo da sua jornada. Lembre-se de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Dê uma olhada nas muitas falhas que ele cometeu em sua trajetória. Provavelmente muitos daqueles que chamamos de heróis da fé jamais teriam lugar em nossos púlpitos, porque falharam e tropeçaram no desenvolvimento de seu serviço diante de Deus e dos homens. Se nós estamos trabalhando no desenvolvimento de uma mente profética, precisamos entender que é vital pesar tudo o que é pronunciado por aqueles que estão servindo em nome do Senhor. Não importa se é o meu pregador preferido ou o ministério com o qual eu não tenho nenhuma afinidade, se é quem me pastoreia ou algum tipo de ministro que errou comigo no passado. Se ele está profetizando, pregando ou ensinando, precisa ser ouvido, julgado e ter o que for bom retido em sua fala. Subtítulo: Aprendendo com o Novo Testamento. Há um exemplo muito interessante no livro de Atos. Um grupo de irmãos da cidade de Bereia ouviu a pregação do Paulo e teve uma atitude muito pontual. Julgaram tudo o que ouviram, apesar da eloquência, autoridade e profundo conhecimento teológico do apóstolo. Veja, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Atos 17, versículo 10 e 11. Os bereanos são descritos por Lucas como sendo nobres do que os crentes de outras comunidades de fé. Isso porque receberam a mensagem de Paulo com grande interesse. Mas o que definiu o interesse dos membros da sinagoga de Bereia? O fato de terem ouvido e pesado por dias, através da investigação criteriosa das Escrituras, o que Paulo falava a respeito do reino de Deus e de seu Cristo? Sim, os bereanos honraram o serviço apostólico de Paulo ao ouvirem o que este tinha para ensinar e conferirem tudo com as Escrituras. Só então receberam e acolheram a comunicação profética do apóstolo. Isso é lindo. Outra história no Novo Testamento, já mencionada anteriormente, que tem muito a nos ensinar, é a de Ágapo. O profeta neotestamentário que, segundo os escritos de Lucas, foi uma voz muito influente na vida da igreja do primeiro século. Alguns teólogos ensinam que provavelmente ele tinha iniciado seu serviço profético nos dias do ministério público de Yeshua e feito parte do grupo de 70 enviados pelo mestre para profetizar o seu caminho nas cidades que visitaria posteriormente.
Esses deveriam sair pregando o reino de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios. Lucas capítulo 10, versículos 1 ao 17. E no livro de Atos, após a dispersação dos crentes de Jerusalém, por causa do assassinato de Estevão, o relato de Ágabo, juntamente com os grupos de profetas, desceu à cidade de Antioquia e ali profetizou que uma grande e terrível fome viria sobre o Império Romano e que de fato se cumpriu. Veja, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viriam na Judeia, e os fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Atos capítulo 11, versículos 27 ao 30. Interessante notar que os discípulos pesaram na balança a palavra de Ágabo e, julgando ser uma profecia digna de confiança, se moveram de maneira proativa para provisionar os irmãos da Judeia com recursos. Esse certamente foi um julgamento correto, porque, de fato, como disse o texto acima, houve grande fome naqueles dias. Outro momento crucial do ministério de Ágabo é quando ele se encontra com Paulo na casa de Filipe, um dos 7 diáconos de Jerusalém. Nesse encontro, ele profetiza que Paulo seria preso pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passar vários dias ali, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, o amarrando em as suas próprias mãos e pés, disse: "Assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios." Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: "Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus." Atos capítulo 21, versículos 8 a 13. Alguns pontos interessantes nessa passagem. Primeiro, a profecia no Novo Testamento, inclusive a nível pessoal. Ágabo não está profetizando sobre o plano de Deus para o seu povo, mas sobre o que irá acontecer com Paulo nos próximos dias de seu ministério. Isso mostra que é possível ter níveis diferentes de profecia. Segundo, analisando o restante do capítulo, podemos ver que em algum nível de impressão, de imprecisão, imprecisão, tá certo, da profecia de Ágabo, ou ela não fora comunicada de forma clara, ou ainda não fora julgada pelos irmãos com precisão. Ágabo havia profetizado que em Jerusalém os judeus aprisionariam Paulo e depois o entregariam aos gentios, à semelhança de Yeshua, que foi aprisionado pelo Sinédrio e depois entregue aos soldados romanos. Ao ouvirem isso, os santos começaram a chorar e a clamar para que Paulo não fosse para Jerusalém, porque concluíram que ele morreria ao fazer isso. Possivelmente imaginavam que pudesse acontecer com Paulo mesmo que acontecera com Jesus. Paulo, respondendo àquele momento de comoção, afirma estar disposto a morrer em Jerusalém em nome do Senhor, caso essa fosse a sua vontade. Contudo, a passagem também mostra que Paulo entendia que seu interior estava, em seu interior, estar sendo direcionado pelo Espírito para ir a Jerusalém e que nada poderia impedi-lo de obedecer a tal direção. Em outras palavras, ele dá ouvido à profecia de Ágabo, julga, mas continua convicto em prosseguir o seu plano. O que de fato aconteceu? Paulo sobe a Jerusalém e é aprisionado, como Ágabo havia profetizado. Porém, apesar de ter acertado o cerne da palavra da conclusão chegada pelos irmãos com relação aos detalhes da prisão de Paulo, não foi exata. Observe a descrição do autor do livro de Atos sobre o que realmente aconteceu em Jerusalém. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: "Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este lugar."
Anteriormente, eles haviam visto o Éfeso Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Atos, capítulo 21, versículos 27 ao 30. Ágabo profetizou que os judeus de Jerusalém amarrariam Paulo e o entregariam aos gentios, isto é, aos romanos. Porém, quando Paulo foi efetivamente capturado em Jerusalém, vemos que não foram os judeus, mas os romanos que o amarraram. No original, a diferença é ainda mais clara. Quando Ágabo fala que os judeus entregariam Paulo nas mãos dos gentios, a palavra grega para o verbo entregar é paradidomi, que significa dar voluntariamente, passar as mãos. Portanto, analisando e comparando os detalhes da profecia com o registro do que realmente aconteceu, vemos que Paulo não foi entregue aos gentios, mas que os próprios judeus tentaram matá-lo. Paulo precisou ser resgatado das mãos dos judeus pelo tribuno e seus soldados. Ou seja, os romanos foram, na verdade, instrumentos de Deus para salvar a vida do apóstolo, diferente do que os irmãos concluíram ao ouvirem as palavras de Ágabo. O que significa isso? Que Ágabo não foi claro nos detalhes de sua profecia e, por isso, deve ser desprezado? Que Ágabo é um exemplo bom, ou melhor, que Ágabo é um exemplo de falso profeta, já que o autor de Atos deixa claro que o ocorrido teve algumas diferenças com relação aos irmãos entenderem sobre o que foi profetizado? Não. A imprecisão dos detalhes ou a incompreensão de suas palavras não faz de alguém um falso profeta, nem a sua profecia uma falsa profecia. Agora pense comigo. Apesar do histórico de acertos de Ágabo e de ser ele reconhecido pela igreja como um profeta, Paulo, mesmo considerando suas palavras como dissemos anteriormente, não deixou de subir a Jerusalém, nem fez por desprezar as palavras do profeta, mas porque sentia no coração que o Senhor estava o direcionando para isso e que fazia parte do processo. Imagine-se ao ouvir a interpretação equivocada da profecia, Paulo ficasse com medo de morrer pelas mãos dos romanos e não subisse a Jerusalém. Qual seria o impacto dessa decisão no desenvolvimento da obra de Deus e na própria vida de Paulo? Bem, nós vamos dar continuidade à leitura deste mesmo capítulo no próximo áudio. Olá, querido amigo. Você ama ler e busca sempre crescer espiritualmente? Este canal é para você. Aqui, a leitura se torna uma experiência compartilhada, com muitos insights que vão transformar sua vida. Então, inscreva-se no Lendo Juntos, Livros Cristãos. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha fazer parte dessa jornada de fé e aprendizado. Estamos esperando por você. Vamos ler juntos e crescer juntos. Até o próximo vídeo.